Este desrevelado aqui, Simon Shurek, eu sei que o nome dele é Chiveca, mas eu quero chamar de Simon Shurek, que não compreendeu a mensagem e hoje anda espalhando rumores e idiotices sobre o irmão Branham, dizendo que o irmão Branham plagiou Clarence Larkin e outros autores. Chegou a vez de fazer um vídeo sobre ele. Agora, o fundador do canal que publicou a idiotice me ameaçou dizendo que se eu publicasse algum vídeo contendo partes do vídeo idiota deles, eles iam mandar o YouTube dar um strike no meu canal. Porque eles fazem as besteiras deles e depois querem segurar a gente para ficar calado. Eu quero também avisar àqueles, entre aspas, crentes da mensagem que me perseguem, porque infelizmente eu tenho que lutar contra os opositores e contra alguns que se dizem da mensagem. E você sabe, a pior coisa que tem é você entrar no ringue para lutar contra alguém e a outra pessoa que se diz amigo ficar segurando você, para você apanhar e não poder se defender. É assim que fazem alguns crentes da mensagem, que ficam com esse papo de deixa disso, para com isso. Você está fazendo serviço para Deus fora de sua vontade? Não é todos não, a maioria me dá força, a maioria está do meu lado e querem que a mensagem seja defendida. Mas alguns que eu creio que serão futuros opositores, e desde agora o mesmo demônio que está nos opositores está neles para tentar impedir a gente de defender a mensagem. A estes eu digo, saia da minha frente. Eu não vou me calar e não tenho tempo para perder com você. Mas aos meus irmãos fiéis que amam esta mensagem e sabem que não tem nada no mundo depois da Bíblia melhor que esta mensagem e que me dizem vá em frente e me dão palavras de conforto, eu digo, Deus vos abençoe. Este tal Simon Shurek andou aqui pelo Brasil, sendo apoiado por alguns pastores, adquiriu uma boa grana e montou uma igreja no Quênia, na África. Depois que conseguiu o que queria, meteu os pés na mensagem e agora persegue a mensagem, inventando idiotices tais como o irmão Branham mentiu para nós e as coisas que o irmão Branham pregou foi, na verdade, plágios de Clarence Larkin e de outros autores. Eu tenho dito que este povo saiu da mensagem por não conhecer a mensagem. Eu creio que esta pessoa nem sequer lia a mensagem. Será que esse desrevelado não viu os parágrafos que o irmão Branham disse que o sétimo mensageiro vem exatamente pegar as pontas soltas que outros deixaram e trazer a coisa para a perfeição? Mensagem: a brecha entre as 7 eras da igreja e os selos. Parágrafo 40. Agora vejam vocês, eu não estou aumentando isso. Isso é o que? Isso é o assim diz o Senhor. Eu estou lendo para vocês do livro. Ao soar da mensagem do sétimo anjo, o mistério de Deus seria concluído. Concluído por quê? Porque ele já foi examinado por outros antes. Agora é a hora apenas da conclusão. Bom, concluído como foi declarado aos seus santos profetas. Estes são os profetas que escreveram a palavra. Ao soar da 7ª era da igreja, a última era da igreja, todas as pontas soltas através destas eras da igreja que têm sido esquadrinhadas serão juntadas. Teve autores que até citaram os mensageiros, mas colocaram até João de Apocalipse como um dos mensageiros. Foram muito bem concernente a algumas coisas sobre as eras e sobre os selos, mas nem batizados em nome de Jesus Cristo eles eram. O ministério do irmão Branham era pegar aquilo que eles esquadrinharam, corrigir o que estava errado
e permanecer com o que estava certo. Os mensageiros não foram posicionados corretamente por Larkin. E esses autores até colocaram os 4 cavalos do Apocalipse 6 para o período da tribulação. Eles tiveram um pouco de luz, mas não a luz completa. A Bíblia diz que a vereda do justo é como o romper da aurora, que vai clareando dia após dia até se tornar dia completo. Agora, é claro que há textos na mensagem do irmão Branham, parágrafos, que são, na verdade, uma repetição do que eles falaram. O irmão Branham tinha que repetir, afinal de contas, aquilo estava certo, e o que está certo você não pode mexer. Eles não sabem nem mesmo o que significa um plágio. Um plágio é quando você pega todo o texto de um autor e publica em seu nome. Já uma pesquisa é quando você ajunta informação de diversos autores e forma uma nova obra sua. Esta não é deles, é sua. Você apenas pesquisou, verificou o que eles pensavam e o que estava certo você deixou. Agora você pega apenas um parágrafo, o 366 da mensagem O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal. E dizer que toda a mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal é um plágio quando você viu apenas um parágrafo com a mesma citação de Clarence Lark, você é um tolo em pensar uma coisa dessa. Uma vez que o irmão Branham lia os livros de Clarence Lark, de Uriah Smith e de outros e não negou isso e disse: eu pesquisei outros autores e ajuntei a história e a revelação, e então trouxe o livro das eras. Mas o irmão Branham disse que isso era uma revelação de Deus. Claro que era. Quem disse que não é uma revelação de Deus? Clarence Lark não teve a revelação completa, mas ele teve revelação de Deus quando falou na Cidade Santa. Ele teve revelação de Deus quando falou na dispensação das eras. Mas a mensagem do irmão Branham toma todas estas revelações que outros trouxeram, porém não completamente explicada, e trouxe a completa revelação em um livro chamado As 7 Eras da Igreja, em um livro chamado A Revelação dos 7 Selos. Tinha um anjo ditando isso para o irmão Branham? Claro que tinha. Só que o anjo não seria um anjo da verdade de Deus se ele não tivesse dito: toma aquela parte que Clarence Lark trouxe e coloca aqui também, porque aquilo ali ele acertou. Pode adicionar isso aí. Você concorda comigo que tinha um anjo ditando o livro de Apocalipse para João? Pois é, no entanto, João fez muitas alusões a textos do livro do profeta Daniel, que viveu 600 anos antes dele. Exemplo, Daniel 7, verso 9. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve. O cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. Verso 10. E saiu um rio de fogo de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. Agora, quase 600 anos depois, João escreve o livro de Apocalipse, citado por um anjo. E veja o que ele diz em Apocalipse 20, verso 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Está vendo a similaridade? E agora, o livro de Apocalipse também tinha um anjo dizendo a João o que era para escrever.
Disse: as palavras que eu falar, escreve-as num livro. Eu vi um crítico da mensagem dizer: o anjo que falava com Branham era Clarence Larkin. E aqui, o anjo que falava com João, será que era Daniel? Ora, opositores, vocês são muito fracos. Viu? Eu vou dizer uma coisa pra vocês: vocês têm que mudar a tática de vocês, porque vocês não estão tendo sucesso. Tinha um anjo, sim, ditando o livro de Apocalipse para João. Só o que você não sabe é que o que Daniel falou também era a verdade. E o anjo mandou acrescentar a verdade de Daniel aqui no livro de Apocalipse. Porque a verdade sempre será a verdade. Daniel 12, verso 7. Quase 600 anos antes do livro de Apocalipse ser escrito. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Agora João escreve quase 600 anos depois, no seu livro, intitulado A Revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse, capítulo 10, verso 5. Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que nele há, e a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais tempo ou demora. Agora Branham, na mensagem O Futuro Lar, disse que aquela medida da cidade santa que ele estava trazendo era uma revelação de Deus. Aqui também João está dizendo que isto é uma revelação de Jesus Cristo. Porém, ele copiou de Daniel. E agora, opositor, isso também é plágio? Claro que é uma revelação de Jesus Cristo. É uma revelação de Jesus Cristo desde quando Daniel escreveu e continuava sendo uma revelação de Jesus Cristo quando João escreveu. As coisas que Clarence, Uriah Smith e outros escreveram que estava correto foi sim uma revelação de Jesus Cristo e continuou sendo uma revelação de Jesus Cristo quando Branham escreveu a mesma coisa. Seu Shurek, parece que você é que não tem revelação. Será que as cartas do apóstolo Paulo não era uma carta do Assim diz o Senhor, revelada por Jesus Cristo, só porque ele citou passagens de alguns filósofos? Quando Paulo diz em Atos 17, 28, pois nele vivemos, nós movemos e existimos. Você sabe de quem é esta frase? É de Epimênides. E em 1 Coríntios 15, 33, quando Paulo diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Mais uma vez, a frase é do filósofo. Pois mesmo sendo filósofo e pagão, esta frase é a verdade. E a verdade tem que ser repetida, e isso não é plágio. Meu pai dizia: a verdade é verdade mesmo sendo dita por um bêbado. Comparemos os textos de Paulo com Platão. Platão disse: mas estes são verdadeiros corredores. Chegando ao fim, ambos recebem os prêmios e são coroados. Agora Paulo: todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9, 24. Platão disse: ser mentalmente carnal era a morte. E Paulo diz em Gálatas 6, 8: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Platão disse: se viver é assim, eu digo que morrer é ganho. Paulo adicionou em Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha o que Platão disse. Mas me é imposta esta obrigação, a palavra de Deus que eu pensei que deveria ser
considerada primeiro. Esta eu creio que até Jesus usou. Buscai primeiro o reino de Deus. E Paulo diz em 1 Coríntios 9,16: pois me é imposta. Veja que é a mesma coisa de Platão. Platão diz: me é imposta essa obrigação. Paulo diz: pois me é imposta esta obrigação. Copiou totalmente. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E tem Sócrates também, opositor. Pois Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo. E Paulo diz: examine-se, pois o homem é a si mesmo. 1 Coríntios 11:28. E mesmo assim, as cartas de Paulo não deixam de ser inspiradas. Pois isso não é plágio, mas isso é repetir a mesma verdade. Se Clarence Lark, Uriah Smith e outros pregaram aquelas verdades, o irmão Branham seria um covarde de trazer a revelação de sua mensagem e não acrescentar aquilo que os outros falaram. O irmão Branham nunca omitiu isso, mas ele falou que tinha pesquisado e ajuntou a história com a revelação, com a inspiração e trouxe a revelação completa. Ele pegou as pontas soltas que esses outros deixaram e ele veio e reciclou. O que estava errado ele tirou e o que estava certo ele deixou. Instruções de Gabriel a Daniel, as 70 semanas de Daniel, parágrafo 33. Eu tenho estado lendo o livro do Dr. Larkin, o livro do Dr. Smith, as notas do Dr. Scofield, comentários diferentes de homens de todas as partes. Aí vem o Simon Shurek tentando me convencer de que o irmão Branham enganou nós, que mentiu para nós, quando o homem está dizendo: eu pesquisei o Dr. Larkin, o Dr. Smith, o Dr. Scofield, eu pesquisei, eu ajuntei o que eles tinham e reciclei. Aquilo que estava errado eu tirei e o que estava certo eu deixei. Não tem nada de errado no irmão Branham. O erro está no opositor, porque pegou um demônio, um espírito de oposição e de perseguição. O irmão Branham foi sincero. Este é o meu vídeo, acusações de plágio desmascarada.